Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim aqui na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, nossas ofensas, assim como nós perdoamos aquele que nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Bom dia, prezados irmãos preciosos e queridos irmãos. Estou gravando esse áudio para transmitir a todos vocês, irmãos, membros e congregados da Igreja Batista da Vitória, nesta manhã de domingo, hora da escola bíblica, que quando estávamos presentes, fazíamos todos os domingos pela manhã. Nesse horário, nós estamos aqui fazendo este áudio para cooperar, enriquecer e edificar o rebanho do Senhor, que tanto amamos e somos amados, e nos chamamos de Igreja Batista da Vitória. Queridos, o assunto desta manhã da escola bíblica, quero vos chamar a atenção, trata-se, o assunto geral, ele é conhecendo Deus e fazendo a sua vontade. Esse é o assunto geral da escola durante todo o ano. Conhecendo Deus, ou conhecer a Deus e fazer a sua vontade. Espero em Deus que durante todos os meses, domingo após domingo, semana após semana, dia após dia, esse assunto seja gravado, guardado com você. Espero em Deus que você possa reservar, separar esse áudio na sua vida e poder assim servir e contribuir com o reino de Deus na prática. Nós temos o assunto de hoje que trata do dia 15, dia 5, quinto dia, referente ao assunto o amor e o convite de Deus em nós, nele e em nós. O amor e o convite de Deus. Este é o tema das 5 unidades, os 5 dias da unidade 5 dessa semana. Identificando o lugar onde Deus está agindo. Sabemos que, e podemos começar com uma pergunta: como podemos saber que Deus está agindo? Onde é que Deus está agindo nesse momento? Ou no momento da minha vida inteira? Onde é que Deus está agindo? Primeira pergunta que nós queremos fazer nesta manhã. Um texto que é fundamental, que nós vemos no início desta unidade, faz parte da unidade para a memorização, é o de João, no capítulo 14, e o versículo 21 vai nos dizer assim: aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, este é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei. João 14, 21. Observe a palavra de Deus, anote na sua Bíblia, sublinhe. Este é o versículo da memorização da semana, guardar na memória. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Observe, querido, que a palavra de Deus, ela é muito direta. O próprio Cristo, sem qualquer distância, sem qualquer algo que possa ficar oculto, mas tudo transparente, ele chama a atenção minha e sua a respeito de como podemos ver Deus agindo e tê-lo agindo em nossas vidas, conforme o texto que nós acabamos de acompanhar, e durante a semana foi o texto da nossa lembrança. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Aqui está a singularidade e muito direta do nosso Deus em nossas vidas, na minha vida e na sua vida também, querido.
Quem é que pode reproduzir este amor e encontrar o lugar certo, identificar o lugar onde Deus está agindo? Quem é? Aquele que guarda os mandamentos de meu Pai. Aquele que guarda os meus mandamentos. Aquele que guarda os meus mandamentos, segue por ele, anda por eles, esse é o que me ama. Então, se queremos identificar, mostrar, revelar qualquer coisa sem muito discurso, se nós amamos a Deus, não precisamos dizer, olha, eu amo a Deus, eu amo tanto a Deus, sim, mas dizer de que, por meio da prática, guardar os mandamentos. Aquele que tem os meus mandamentos, há um direito, uma possessão. Eu e você tomamos posse dos mandamentos do Senhor. Aquele que tem os meus mandamentos. E mandamentos aqui podemos entender a santa palavra, a palavra de Deus, que temos chamado no livro Bíblia Sagrada. Esse livro que é a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor, como nós vemos relatos de nomes diferentes, dada a mesma palavra no Salmo 119. Aqui, queridos, é guardar os mandamentos dele, os mandamentos de Jesus. É Jesus que está falando. E guardando esses mandamentos, com certeza, é uma revelação, é uma demonstração de que amamos a Ele. E amando a Ele, aquele que ama será amado também por meu Pai. Então, queremos o amor do Pai em nós, então amemos a Cristo. Esta é a ponte. Cristo é a nossa ponte de amor. Cristo é a nossa ponte de vida. E precisamos entender isso no contexto do conhecer Deus, fazer sua vontade. E muito mais, quando queremos amar, né, e atender o convite de Deus. Então, quando nós amamos desta forma, como está na palavra, conforme o texto básico que fundamenta esta palavra bíblica nesta manhã da escola bíblica de João 14, 21, é o que nos norteia, o que dá direção à vida do cristão, é guardar a palavra, os mandamentos do Senhor. Muitas vezes nós temos dificuldades em observar ou fazer coisas que Deus quer, porque nós estamos andando sem esta palavra. Até temos como livro na mão, guardamos em nosso quarto, em nossa prateleira, em nossa biblioteca, mas este livro, a palavra de Deus, revelada para nós em Cristo, que é Ele mesmo a palavra, precisa estar no meu coração, principalmente no meu coração, de onde procede a saída da vida, meu coração, e eu aí posso produzir ou multiplicar, desenvolver com outros este amor. Então, se eu quero amar a Deus ou mostrar que amo a Deus, na verdade eu não preciso mostrar, eu preciso dedicar-me com amor intenso ao meu Deus. Então eu preciso somente guardar os mandamentos dele. Então, guardar os mandamentos do Senhor. Louvado seja Deus pela palavra dele, que foi revelada a nós, e nós não temos nenhuma dúvida, não é isso? Como alunos da escola bíblica, nós aprendemos que para fazer qualquer coisa no reino de Deus, precisamos identificar-nos com a palavra dele. Então, por que é que precisamos nos identificar e encontrar o lugar onde Deus está agindo? Exatamente, para responder essa pergunta, por que devemos buscar e nos identificar e ver o lugar onde Deus está agindo? Porque nós que fomos chamados por Deus para o reino dele, e ele nos fez filhos e herdeiros com ele, servos do Altíssimo, precisamos trabalhar e viver sabendo para quem trabalhamos, com quem trabalhamos. Na verdade, nenhum cristão, ele em si mesmo, pode trabalhar sozinho, independente. Nós somos filhos de Deus interdependentes. Dependemos do Pai, do Filho, do Espírito Santo e dependemos também dos outros com os quais nós congregamos. Meu precioso irmão em Cristo,
Preciosa irmã, eu e você precisamos responder esta pergunta. Porque eu devo identificar o lugar onde Deus está agindo. E a resposta, podemos ter diversas respostas, mas creio que tem a ver com, ou responder assim, de que eu preciso fazer coisas objetivas, o meu fazer, o meu realizar, o meu serviço a Deus tem que ser de qualidade, de excelência. E eu preciso saber encontrar onde se encontra agindo o mestre da excelência, que é o nosso Deus. Vamos então, pela palavra, observar algumas pessoas que não entendendo muito bem certas coisas na sua vida, foram e identificaram-se com Deus. Nós conhecemos a história, por exemplo, de Eliseu e Geazi. Abra sua Bíblia aí em 2 Reis 6, 15 e 19. Segundo livro dos Reis, capítulo 6. Achando, para a esquerda da sua Bíblia, você vai encontrar depois das crônicas para a esquerda, você encontra o livro dos Reis. E esse livro, segundo os Reis, capítulo 6, vai narrar uma história vitoriosa do Eliseu, profeta que substituiu Elias, que assumiu o discipulado e foi discipulado, Eliseu foi discipulado por Elias e assumiu esse posicionamento. Agora quem está com ele servindo é um rapaz chamado Geazi. Nós observamos nos versículos 15 a 17, eles estavam num lugar onde os sírios estavam chegando. O rei da Síria havia descoberto, queria saber quem estava atacando, quem estava, ou melhor, divulgando os planos de guerra. E aí disseram ao rei que havia em Israel um profeta chamado Eliseu. E esse homem era um vidente que, todas as vezes que haviam ataques contrários a Israel, ele tinha revelação e ele dizia, ele avisava, ele comunicava com o profeta. Daí porque todas as vezes que a Síria queria atacar Israel, nesse caso aqui, não conseguia, porque o profeta divulgava e anunciava. Então eles foram lá e perguntaram onde ele está. Ele está no lugar, e foram encontrar ele. E lá eles vão, preparam o exército, mas ali eles vão ter, não é, uma tarefa difícil, que inclusive causou medo a Geazi. Mas Deus usa o profeta Eliseu para dizer, estava em Dotã quando esse ataque foi sugerido e foi preparado para tomar o profeta, porque ele era o símbolo da revelação de Deus ali pessoalmente. Diz no versículo 14, então o rei, segundo Reis 6:14, o rei enviou para lá cavalos, carros de guerra e um grande exército. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. A cidade está cercada. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo, e ao sair os cavalos e carros de guerra haviam cercado a cidade. Então o moço disse a Eliseu, ai meu senhor, que faremos? Ele respondeu, versículo 16, não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com ele. Eita, profeta corajoso. Versículo 17, e Eliseu orou e disse, Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, o moço aqui é Geazi, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse, peço que tires esta gente, ou firas esta gente de cegueira. E Deus assim agiu. Queridos, há duas situações aqui. Um que recebeu a oração do profeta para que visse, abre os olhos
do moço para que ele veja, e no segundo momento fecha os olhos dos soldados sírios para que não vejam, ou tira deles a visão. Pelo menos ali naquela região eles não viram mais nada e não puderam combater e prender o profeta. Mas veja bem, Eliseu está ali, ele precisava de alguém com ele que visse com os olhos espirituais, que é exatamente o que nós precisamos, ver com os olhos espirituais. Deixar que o nosso espírito possa ver aquilo que o lado humano nosso não consegue. E o que aconteceu com a oração de Eliseu, Deus abriu os olhos agora do moço dele, do Geazi, e ele passou a ver, não mais com medo, passou a ver toda uma proteção. Quando os meus olhos, os seus olhos, querido aluno da Escola Bíblica Igreja da Vitória, os nossos olhos estão abertos por Deus, olhos espirituais, logo o que nós vemos deixa de ser fantasma, deixa de causar medo e gera coragem, e gera força. Uma outra pessoa também que estava trabalhando no campo e foi para um lugar pastorear o rebanho. Essa pessoa é Moisés. Deve estar na Bíblia em Êxodo capítulo 3. Você abre sua Bíblia comigo? Êxodo capítulo 3. E você vai ver que Moisés estava no campo, cuidando do rebanho de Jetro, o seu sogro. E a narrativa bíblica conta-nos que em determinado momento ali, diz o texto, Moisés apacentava o rebanho de Jetro, isso está em Êxodo 3, apacentava o rebanho de Jetro, o seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou, e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia, não queimava, não era destruída. Então disse consigo mesmo, disse Moisés, vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, clamou e disse, Moisés. Ele respondeu, eis-me aqui. E Deus continuou, não se aproxime, tire as sandálias dos pés, porque o lugar em que você está é terra santa. E disse mais, eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. E Moisés escondeu o rosto, porque teve medo de olhar para Deus. E aí o texto continua. E ele vai alegrar-se ali, naquele momento, diante de tremenda revelação de Deus para com Moisés. Então o que acontece ali? Deus está, naquela ocasião, falando e revelando-se a Moisés, para que Moisés pudesse vê-lo, para que Moisés pudesse entender a revelação divina, entender o que Deus estava querendo dizer para ele, porque, queridos, Deus, ele se apresenta para mim e para você no sentido de que nós possamos fazer aquilo que ele tanto almeja pelo seu grande amor, no seu convite que ele faz a nós. Ele nos quer alcançar pela força do seu poder, mas com uma revelação tremenda, como ele fez com Moisés. Moisés agora está diante de um lugar que ele não havia visto antes, que ele não tinha presenciado antes, mas o olhar agora de Moisés muda, porque Moisés vai ver a revelação direta de Deus ali. Presta atenção para a palavra que Deus está nos chamando a atenção, que é a respeito de identificar o lugar onde Deus está agindo. O trabalho de Moisés é um trabalho de pastor de rebanho, ali, naquela hora. Mas Deus
de maneira sobrenatural, o conduziu para aquela região perto do Monte Horebe. E Deus ali apresenta-se a Moisés, revela-se a Moisés por meio da queima do fogo no meio da sarça, que não consumia a sarça. E Moisés se aproximou e viu. Aproximou até o limite em que Deus o advertiu que não avançasse mais. Deus é um Deus assim, queridos. Ele não exagera, né? Ele faz na medida certa, de acordo com a disposição e o amor que nós temos por Ele. Deus sabe que eu e você o amamos, então Ele determina os limites e as consequências, as respostas desses limites que Ele determina para nós, para que não sejamos prejudicados, nem prejudiquemos outras pessoas, o nosso próximo. Então Deus determina para Moisés que ele pare ali. Ele já estava vendo Deus se revelando, e vocês veem que aquela mostragem de Deus para Moisés fez com que mudasse a rota, mudasse a vida, mudasse o propósito de Moisés, que além de ser um pastor de rebanho, agora recebe o chamado em seguida para ser o pastor de Israel. Abaixo de Deus, Moisés era então ali o maior representante, a partir dali, do povo de Deus na terra, junto ao povo de Israel. E então Moisés vai ouvir a voz de Deus, Deus fala com ele, porque quando Deus nos leva para fazermos alguma coisa no seu reino, para dedicarmos o nosso amor por Ele e Ele por nós, Ele precisa que nós, ou Ele pede que nós o identifiquemos. Moisés vai para perto da sarça, para perto do fogo, porque Moisés queria saber como aquilo estava acontecendo e o que era aquilo. E agora Moisés vai ver com seus próprios olhos, com seu próprio coração, nesse mundo, no mundo espiritual dele, sobrenatural, de que quem estava naquele lugar, naquela sarça, era Deus. Eu não sei se você tem conseguido ver Deus em alguma coisa, em alguma situação, em alguma circunstância. Infelizmente, muitas vezes nós perdemos, muitos de nós cristãos, perdemos de ir para o lugar onde Deus está agindo, porque nós não sabemos ainda descobrir, ou melhor, ou não sabemos identificar o lugar que Deus está agindo. Então, por base, inicialmente sabemos, para identificar o lugar que Deus está agindo, para que eu e você, para que eu possa servir e contribuir com o reino de Deus, eu preciso primeiro amar a Deus de todo o meu coração, amar a Deus, amar o próximo como a mim mesmo. Eu devo guardar este amor pela palavra, ou devo amar ao meu Deus, ao meu Cristo, por meio da palavra, guardar a palavra no meu coração, guardar os mandamentos do Senhor no coração. Esse é o grande segredo, se eu posso dizer, o mistério é o segredo para descobrir e assim ir para o lugar, caminhar para o destino onde Deus está aparecendo, onde Deus está se revelando, e neste lugar, sim, e aí eu devo servir. Foi assim com Moisés. Moisés vai para o lugar onde Deus determinou, naquele canto do Monte Horebe, no pastoreio do rebanho. Deus disse além. Outra coisa interessante é que por amar a Deus, estava isso no coração já de Moisés, esse amor, esse interesse por Deus, dos mandamentos e ensinamentos do Senhor. Então Moisés vai cuidar do rebanho, mas estava atento além do rebanho. Às vezes nós estamos apegados a uma coisa só, às vezes nós ficamos apegados e agregados a um serviço só, e perdemos de estender o olhar em toda direção, para frente,
para os lados, direita, esquerda, direita, mantermos o nosso olhar bastante aguçado para vermos todas as coisas ao nosso redor, porque é nessa direção, ou à esquerda, ou à direita, ou à frente, e às vezes também atrás, que Deus está mostrando o lugar em que eu devo servir, o lugar em que eu devo adorar, o lugar em que eu devo estar junto com Ele, multiplicando a sua vontade. Então Moisés vai e ouve de Deus a revelação, e Moisés viu que ali era Deus. E vendo que ali era Deus, naquela sarça, Moisés recebe a missão de ser o pastor do rebanho de Israel, que estava cativo, prisioneiro no Egito por mais de 400 anos. Agora, queridos, é bom que observemos essa maneira de agir, de ver de Moisés. Não pensemos que a nossa vida vai ser uma vida levada pelas ondas, de todo jeito, né? Deixa a vida me levar. Não é assim, como diz o poeta popular. A nossa vida será como cristãos, como membro da família, como membro da igreja local. A nossa vida será direcionada, guiada por meio dessa vontade revelada de Deus em nós. Primeira palavra. Então, qual é o segredo para eu saber onde Deus está, identificar onde Deus está? A palavra dele. A palavra dele deve estar no meu coração, na minha memória. Eu devo ter este conhecimento. Não é um conhecimento apenas de um versículo que um dia alguém pregou, ou esperar que o pregador cite um versículo para mim. Irmão, me dê um versículo aí. Não é isso, não. Você tem, eu e você temos que vivenciar a palavra, comer a palavra, como disse o Senhor a Ezequiel, o profeta. Coma o rolo. Comer a palavra, viver na palavra, guiar-se pela palavra. E é nesse sentido que nós amamos a Deus. Então, amar a Deus tem a ver com contatos contínuos, diários, semanais, mensais, anuais, com a palavra dele. Daí você vê que na nossa igreja, a Igreja Batista da Vitória, nós temos um plano de leitura anual. Fizemos nos outros anos, e este ano retomamos de novo, em que cada dia nós temos uma leitura, às vezes 4 pequenos livros ou capítulos. Agora estamos nos Salmos, lendo e meditando na palavra do Senhor. Por que isso, querido? Porque seguir uma leitura assim, sistematizada? Porque nós precisamos dominar, guardar em nosso coração a palavra de Deus. O salmista diz, guardei, o salmista Davi escreve, guardei, eu guardo a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Você entendeu? Você que é aluno, entendeu? Você é jovem aluno, você é adolescente aluno, você é homem, mulher aluno da Escola Bíblica da Igreja da Vitória. Então fique atento a isso, guarde a palavra de Deus. Não é guardar o livro lá numa gaveta e encontrá-lo algumas vezes por semana. Não, mas todos os dias. Faça isso. Eu sei que disciplina não é fácil. Não é fácil para mim. Também não é fácil para você ter uma vida de disciplina. Porque ler, estudar a Bíblia, meditar no livro santo do Senhor, requer de nós uma disciplina. Alguém disse para mim, pastor, eu não consigo ser disciplinado, nem ter disciplina. Isso você está difícil, porque no reino de Deus, o reino de Deus é um lugar de pessoas que amam a disciplina. E disciplina em tudo. Disciplina gera sofrimento. Porque nós que viemos das trevas, do inferno para a luz, o reino de Deus, nós então sabemos a dificuldade que é agora no reino de Deus andar sob uma disciplina nova, porque a cultura do reino de Deus é uma cultura nova. Nunca no passado, quem nunca se converteu não sabe disso, mas nós que passamos pelas trevas, viemos de lá, do mundo das trevas, dominados pelo comando de Satanás, chegamos no reino de Deus, a cultura agora é do reino dele. E aí no reino de Deus tem disciplina. E a disciplina do reino de Deus é uma disciplina de continuidade. Eu não posso pensar
em me aposentar. Já li a Bíblia muitas vezes, me aposentei de ler a Bíblia. Já me aposentei, porque a aposentadoria na cabeça de muitos trabalhadores é que a vida acabou. Eu vou me aposentar, ponto. Agora vou me livrar agora do meu empregador, da empresa que eu trabalho. Acabou. E quem faz assim termina morrendo antes do tempo. Não há aposentadoria no tocante à leitura, estudo e meditação da palavra de Deus. Ela é para a vida toda. Não há aposentadoria, por exemplo, também para a igreja. Eu já servi nessa igreja tantos anos, amo muito a igreja, mas agora eu vou deixá-la, vou abandoná-la, vou para outra igreja porque eu cansei dessa. Não, já trabalhei demais nessa igreja, agora eu vou me aposentar. Não existe isso? Não existe. O reino de Deus não há lugar para aposentados espirituais. Na verdade, as pessoas que têm nelas, possuem em si o amor de Deus, cada vez esse amor cresce, porque a visão se amplia a cada momento e tempo que nós lemos, estudamos e meditamos na palavra de Deus. Um bom exemplo para a gente olhar tudo isso, como a respeito de identificar o lugar onde Deus está agindo, esse é o tema de hoje, identificando o lugar onde Deus está agindo. Um dos grandes exemplos, da máxima de todos os exemplos, é o exemplo do nosso Senhor Jesus Cristo. Abra sua Bíblia aí em Lucas 19. Abra sua Bíblia em Lucas 19, prezado e precioso aluno do Senhor Jesus. Lucas vai narrar uma passagem interessante, onde o Senhor Jesus vai ter um olhar diferenciado e vai para um lugar onde ele viu que o Pai está agindo. Lucas 19, ele inicia com a história de Zaqueu publicano. Entrando Jesus em Jericó, atravessava a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, chefe dos publicanos, procurava ver. Anote isso aí, procurava ver. Quem procurava ver? Zaqueu. Procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Versículo 4. Então, correndo adiante, subiu num sicômoro, a fim de ver Jesus, porque ele havia de passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, disse. Quando Jesus chegou àquele lugar, que lugar era aquele? O lugar onde Zaqueu estava. Que lugar era aquele? O lugar para onde Deus estava enviando Jesus. Jesus estava no meio da multidão, mas Jesus, do meio da multidão, vai encontrar algo especial, e esse algo especial, esse propósito especial, esse objetivo especial é a pessoa de Zaqueu. Olha, eu e você, nós estávamos no passado no meio da multidão. O que é que Deus faz? Deus enviou alguém, um pregador, seja ele pastor, não pastor, e nos trouxe a sua revelação, veio ao nosso encontro e disse: vá ali e encontre o João da cruz. Vá ali e encontre a Maria, a Josefa, o Pedro, o Antônio, e assim vai. Quando Deus, querendo salvar a Zaqueu e redimi-lo, Deus impulsiona o seu próprio filho. E é interessante, queridos, porque Jesus tinha um plano de ir para Jerusalém, um plano de viagem. Mas ele fez questão de chegar debaixo da árvore, olhou, diz o texto, ele olhou para cima. Não podemos nem mudar o texto, não, é um pecado mortal fazer isso. Então Jesus correu adiante, subiu, aliás, Zaqueu subiu, viu que era Jesus que via, ele sobe, aí é o trabalho dele, subiu, de lá ficou olhando, os olhinhos brilhando certamente para ver Jesus passar. Ele queria ver Jesus passar, para ele era a resposta. Mas o versículo 5 de Lucas 19, 5 diz: quando Jesus chegou àquele lugar,
Você entendeu? Jesus identifica logo ali. Quando chegou àquele lugar, olhando para cima, disse: Zaqueu, desça depressa, porque hoje preciso ficar na sua casa. Agora, esse hoje, queridos, quem foi que determinou isso para Jesus? O próprio Deus. Porque Deus já havia visto, já tinha tido contato com Zaqueu, certamente. E agora precisava que Jesus passasse em Jericó. E quando Jesus chega ali, Jesus fazia o que o Pai mandava fazer. Jesus era obediente, Jesus era disciplinado, era e é. Mas fisicamente na época, humanamente falando na época, ele era especialista em disciplina, em obediência. E ele para embaixo daquela árvore, olha para cima. Quem está em cima? Zaqueu. Quem está em cima da árvore? O alvo de Deus. Quem está em cima da árvore? Aquele alvo que Deus queria que fosse alcançado. O serviço a ser feito ali era na vida de Zaqueu. Veja que havia uma multidão. Muitos deles só de acompanhar Jesus para comer pão e fazer lanche pelo caminho. Mas quem estava ali, em cima da árvore, era um homem chamado Zaqueu, um pecador que esperava e aguardava a redenção de Israel, certamente malquisto, mal visto pela sociedade, por ser um fiscal de cobrança na sua nação, mas Zaqueu tinha no seu coração o grande desejo, o desejo de encontrar-se com Deus, e é aí que Deus vai para aquele lugar. Então Deus estava na árvore, porque na árvore estava Zaqueu. Zaqueu, o objetivo de Deus. Então Cristo é essa máxima de exemplo para nós, que vai para o lugar onde o Pai está. Então nós podemos aprender com Jesus? Podemos aprender de que a nossa vida é uma vida pautada pela vontade de Deus, pelo querer de Deus. Mas temos que ter o olhar. Se Deus nos diz, olha para cima, olhemos para cima. Se Deus nos diz, olha para baixo, olhemos para baixo. Se Deus diz, olha para a esquerda, olhemos para a esquerda. Se Deus nos diz, olha para a direita. Entendeu? Os que olham para trás, Jesus disse, os que olham para trás não são aptos. Mas os que olham para a esquerda, para a direita e para a frente, esses são os aptos para fazer e cumprir a vontade dele. Queridos, olhando para Jesus nesse exemplo aqui, eu entendo, você entende também, da importância da gente estar identificando onde Deus trabalha. Nesse caso aqui, de Zaqueu. Onde é que Deus está agindo? Em Jericó. O texto continua do capítulo 19 até o versículo 10, é toda a história sobre Zaqueu. Jesus sai dali, diz que vai para a casa dele depressa. Vamos logo, Zaqueu, quero ficar na sua casa. Olha, Deus falando, vai para lá, vai para a casa de Zaqueu. Zaqueu não tinha planejado nada para receber. A família de Zaqueu deve ter ficado surpresa, porque não sabia que ia receber em sua casa o próprio Deus, em Cristo Jesus. Mas Zaqueu chega, entra, deve ter dito para a mulher dele, a mulher, trouxe aqui um amigo, encontrei uma pessoa ali que eu tanto esperava encontrar, e ele quis ficar na nossa casa, vai ficar hoje aqui hospedado, e lá fora ficaram os murmuradores, lá fora ficou toda aquela imprensa negativa falando de Jesus, que deveria ir para Jerusalém, que devia sair dali logo, ele era um pecador, não devia ser hospedado ali, mas Jesus estava no lugar onde Deus determinou. Onde é que você está hoje? Qual é o lugar que você está indo agora? Em que lugar você está agora? É o lugar onde Deus está agindo? É o lugar que Deus determinou para que você trabalhasse? Qual o ministério que você está exercendo na igreja? É o lugar apaixonante que você sabe que Deus está colocando ou colocou você nesse ministério? Os seus dons se combinam, se harmonizam para adorar a Deus e edificar a igreja nesse ministério? Ou você vai querer ir logo para Jerusalém? Ou você quer ir para o meio da multidão e se envolver só com a multidão? Lembra que Jesus, guiado pelo Pai, vai tirar da multidão alguém muito especial. Ele vai ministrar na vida de uma família, a família de Zaqueu,
a partir dele, Deus opera por meio de Cristo naquela família ali. E foi tamanha que Zaqueu chega, foi tão grande, que Zaqueu chega a dizer a Jesus: Senhor, está no capítulo 19, nos versos finais. Então Zaqueu disse lá no seu penúltimo versículo: Senhor, vou dar a metade dos meus bens aos pobres, e se roubei alguma coisa de alguém, vou restituir 4 vezes mais. Então Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar quem se havia perdido. Está definido para você? Você entendeu? Quando nós seguimos e obedecemos as ordens do Senhor, quando nós seguimos as determinações do Pai, vamos para o lugar que Ele está mandando fazer, ou já está agindo, o lugar que Ele está ali é o melhor lugar do mundo para servir. Então diga comigo: o melhor lugar do mundo para servir na igreja, no reino de Deus, é onde Deus está se revelando, onde está sendo mostrado. É às vezes um pedido, às vezes é um pedido de oração que vem para mim e para você. Será que Deus não está dizendo: fala a esta pessoa de mim, fala do Evangelho? Às vezes é uma crise numa família, num casal, nos filhos todos, e nós vemos a crise acontecendo. Será que Deus não está ali mostrando: vem para cá, cola aqui junto dessa família? Às vezes é um problema de doença, de enfermidade, que alguém está passando, não tem jeito. Então veja, nisto tudo Deus está chamando a mim e a você, dizendo: fica aqui neste lugar, eu quero operar milagres aqui, eu quero fazer coisas maravilhosas na vida dessa família, na vida desse povo aqui. Fique aqui, permaneça aqui, vá para esse lugar. Infelizmente, muitas vezes os crentes querem viver uma vida, né, de conforto, não admitem passar pelo desconforto. Mas Deus, há uma canção que nós cantamos: entra na minha casa, desarruma, tira, mexe nos móveis, mexe na casa toda. E quando Deus entra na nossa casa, Ele vai mexer com tudo. Eu não sei se você está pronto ou permite que Deus, no agir dele, indo para o lugar que Ele está agindo, você está pronto a permitir que Deus esteja trabalhando e fazendo mudanças na sua vida, que é a sua casa. Deus quer fazer isso. Deus espera que você e eu vejamos Ele agindo. Ele está agindo hoje em Maranguape, Ele está agindo hoje em Paulista, diante de diversas situações, de diferentes situações. Deus está agindo. Nesse momento tem pessoas sofrendo porque o seu salário foi diminuído. Nesse momento tem pessoas sofrendo porque há doenças que parecem não terminar. Nesse momento há pessoas sofrendo porque alguém da família foi atingido com esse coronavírus. Há pessoas sofrendo porque não tem trabalho. Há pessoas sofrendo porque não tem dinheiro para comprar alimentos e manter a família. Há pessoas sofrendo porque não tem como pagar o aluguel da casa. Há pessoas sofrendo de todas, em diferentes áreas da vida. E a igreja, eu e você, precisamos olhar e identificar. É só isso, identificar. Não fechemos os olhos. Tiremos as escamas dos nossos olhos. Tiremos as escamas dos olhos. Paulo era uma pessoa assim, os olhos escamados. Mas um dia Paulo, a caminho de Damasco, na perseguição feroz contra a igreja, Deus vai trabalhar na vida dele. E ao cair do cavalo, fala com Deus, pergunta quem é esse Senhor, e Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegues. Então, veja, Paulo vai a caminho de Damasco. E aí Deus agora determina que ele vá para a casa de Ananias. E lá Ananias ora. Ananias era um daqueles dos 70, do grupo dos 70. E orando, cai as escamas dos olhos de Paulo. E Paulo passa a ver. O olhar agora é outro. Até ficaram admirados com ele. Quiseram até não aceitar ele.
porque era um perseguidor feroz contra a igreja, ofendia a igreja, matava, muitas pessoas morreram por causa de Paulo, mas Deus restaurou Paulo e mostrou aos homens, aos apóstolos, aos 11, aos 70, e já haviam estado com Jesus, que aquele homem Paulo precisava agora exercer um ministério especial junto aos gentios, também aos judeus, mas muito mais aos gentios. Mas Deus faz cair dos olhos de Paulo as escamas. Queridos, eu convido vocês, toda a Igreja Batista da Vitória, a adentrarmos e corrermos para o lugar, identificando o lugar onde Deus está agindo. Quem é que Deus está mostrando para mim? Que pode ser uma revelação dele para que eu fale do seu grande amor, para que eu revele o amor que eu tenho por ele, adquirido da Escritura Sagrada. Aqueles que me amam, guardam a minha palavra. A quem eu devo ir? Quantas pessoas eu vou alistar durante esse período de quarentena? Quantas pessoas eu vou alistar na minha agenda, em algum papel, em algum lugar, por quem eu vou pegar o nome, por quem eu vou orar, por quem eu vou lutar, por quem eu vou pedir, interceder, para que Deus comece a agir. Essas pessoas devem ser aquelas que Deus começa a falar na sua memória. Vá para o lugar onde Deus está chamando. Aquela pessoa, aquela amiga, ou talvez não seja nem um amigo, mas que Deus mostrou, fala com ele aqui, conversa com ele, vai para perto dele. Ele está carecendo, ele está precisando da graça divina salvadora do Senhor Jesus. Então, identificar a Deus, o que Deus está fazendo ou está agindo, significa me aproximar de pessoas, ou notar que pessoas que estão perto de mim, ou até distantes, mas que Deus está falando no meu coração, na minha mente, abrindo os meus olhos. E os meus olhos agora não são os olhos do passado, são olhos espirituais. E com esses olhos espirituais, Deus me faz ver pessoas, lugares onde há pessoas interessadas, querendo entrar no reino de Deus, e só está faltando uma presença, uma palavra, uma presença salvadora de Cristo Jesus através da sua igreja. Então, queridos, nesta manhã de Escola Bíblica, por meio deste áudio, eu quero me comunicar com você e dizer da minha gratidão pela sua vida. Agradecer porque Deus tem preservado você na igreja. Dizer que você não é daqueles que fogem, daqueles que somem, daqueles que desaparecem, daqueles que desistem. Não são. Você não é. Você foi chamado para permanecer no lugar que Deus determinou. E esse lugar é o mais seguro do mundo. É o próprio Deus. Pela palavra que está no seu coração, nos nossos corações. A palavra revelada dele, guardada. Nós o amamos. Dê essa prova a partir de hoje, principalmente nesse primeiro domingo de junho, dia 7. Dê essa prova de que você ama a Deus, amando a palavra dele. Dê essa prova. Revele com atitude que você ama a Deus, guardando a palavra dele no seu coração, indo para o lugar que ele está agindo. Anote, abra os olhos, veja onde ele está agindo, de que maneira está agindo, quem é o elemento dessa ação dele. Veja isso tudo lá. Deus vai continuar falando a você, porque Deus não esquece as suas promessas, e é tudo aquilo que Deus diz que faz, ele faz mesmo. Ele não recua, e ele tem uma aliança comigo e com você, que ele espera que seja cumprida. Ele jamais vai desistir. Ele quer que as nações sejam salvas por meio de nós. Daí a ordem dele em Cristo Jesus, em Mateus 28, 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Que Deus abençoe grandemente. Esteja conosco no culto da noite, via online, no templo e nas casas. A ceia será celebrada nas casas, na sua casa aí. O pão e o vinho você vai separar. No templo, um pequeno grupo com o pastor. Estaremos lá adorando e você nos acompanhando na sua casa, pelo televisor ou pelo celular, pelo seu tablet, pelo seu computador. E nós estaremos juntos,
toda a família da Igreja Batista da Vitória, eu e você, estaremos juntos, no nome de Jesus. Amém e amém. Sempre vou lembrar da coragem, do amor, da firmeza e vontade, da fé e devoção da igreja no tempo de Paulo, de Pedro e João, que enfrentaram a fúria de Roma, mas nunca negavam sua fé de cristãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faça a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos. Oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, começando em meu coração. Eu queria ver a bravura dos santos em plena arena, enfrentando os leões. Quanto mais a fogueira queimava, se ouvia o louvor dos nossos irmãos. Sob o sangue, tombavam nas ruas, chegavam nos céus com a vitória nas mãos. É um exemplo pra mim, verdadeira lição. Oh, meu Deus, oh, meu Deus, reaviva a tua igreja de novo. Faz a chama arder nesse povo, como eram os primeiros cristãos.
começando por nós, Senhor, começando em meu coração. Aleluia. Aplauda o Rei dos Reis. Começa em nós, Jesus. Começa em nós.